Você lembra do cheiro do mimeógrafo que a sua professora usava para imprimir as provas? E das pesquisas que você fazia na Enciclopédia Barça? Você lembra? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, de coisas que caíram em desuso na época da escola e o que elas nos ensinaram. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Estou desde 2012 em sala de aula. E ao longo deste período eu notei que as famílias que estavam mais próximas dos filhos assistiam ali, diante dos olhos delas, os maiores casos de sucesso escolar. Também oriento famílias que querem estar mais próximas da educação de seus filhos, tanto como homeschooling, período integral, ou como after schooling parcialmente. Certo? Pesquisas científicas também comprovaram isso. Então vamos lá, vamos falar de algumas coisas aqui. Hoje vamos abrir a voz aí, vamos abrir o espaço para o saudosismo. Então um cenário um pouco diferente aqui também. Mas é que eu tava gravando algumas coisas pro programa de after schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar, da qual eu sou autora. Então eu resolvi aproveitar, certo? Então vamos lá. Uma coisa que caiu em desuso é caderno de caligrafia. Alguns ainda usam bastante, mas é bem mais difícil. Isso era uma coisa muito mais, como posso dizer, obrigatória, certo? Hoje se tem muito aquela coisa do vamos fazer com que a criança escreva do jeito que ela quer, do jeito que ela achar melhor. Ok, né? Porque o Brasil é um dos poucos países que ainda usam letra cursiva. O porém é que é uma coisa que eu tenho percebido muito também, é que os alunos, eles pararam de escrever com início de frase com letra maiúscula. Pode ver, às vezes até o nome deles ele escreve com letra minúscula. Eles começam frases com letra minúscula, eles não têm essa noção. E o caderno de caligrafia era essencial para isso. Então, assim, é uma coisa que precisa, se você quiser usar como after schooling, é ótimo, porém, nem todas as escolas estão usando, tá? Isso é uma coisa também bem triste, assim. Eu lembro que o caderno de caligrafia foi que me fez ficar com uma letra mais, porque assim, eu aprendi a escrever sozinha, eu tinha uns 3 anos. Quando eu entrei na escola eu já sabia escrever, porém eu escrevia totalmente fora da linha, sabe? Eu escrevi uma letra gigantesca, assim, acho que uma folha de caderno pequeno dava umas 5 linhas minhas, assim, era muito grande. E o caderno de caligrafia foi que me fez escrever dentro da linha, tudo bonitinho. Então, foi muito importante na minha alfabetização. Outra coisa também que caiu em desuso foi o dicionário físico. Aquele dicionário de papel. Tanto o dicionário de português, o famoso Aurélio, né? Quanto os dicionários de línguas, como o dicionário de inglês, dicionário de espanhol, de outros idiomas. Isso é uma coisa também que caiu em desuso. A gente tem muita internet para poder fazer isso, muitos aplicativos. Porém, o que o dicionário físico, assim, tem de vantagem? É aquela paciência de esperar, de você saber a ordem alfabética das palavras. Eu tive uma aula sobre isso, acho que eu tava na 3ª série, na antiga 3ª série, atual 4º ano, só sobre como usar o dicionário. Na época era o Aurélio, eu tinha um Aurélio e tal, pequenininho, acho que eu ainda tenho esse dicionário. E ali a professora nos ensinou a procurar palavras no dicionário. Dicionário de inglês tem os símbolos fonéticos lá, como que se escrevem. Então, você tem também a pronúncia e como separam as sílabas. Então, é uma coisa também que se perdeu. E apesar de ser mais devagar para você procurar saber as coisas, é uma coisa assim mais... Primeiro porque tira um pouco o aluno das telas. E segundo que você tem todo aquele ritual, você treina a paciência. Nós vamos falar disso mais pra frente. Pesquisas em enciclopédias e livros. Eu citei a Barça, mas tinha muitas outras, né? Tinha pessoas que compravam, assim, a coleção de enciclopédias e deixavam ali na estante da sala, justamente para esses momentos de trabalhos escolares. Então, hoje é mais rápido, né? Mas será que hoje é tão profundo assim? Você fazer essas pesquisas pela internet ou pelo Google, nem todas as fontes são confiáveis. Isso é uma coisa muito importante. Lá no programa de After Schooling tem vários sites que eu cito como confiáveis, mas você precisa manter a profundidade das enciclopédias de papel. Será que a gente mantém? Então esse é um questionamento que nós devemos fazer. Não estou falando para voltar tudo ao passado. Algumas coisas realmente evoluem. Porém, a gente tem que ver quais tipos de habilidades elas nos ensinaram e tentar fazer isso de uma outra forma hoje em dia. Outra
eu posso dizer, tem gente que fala que é o primeiro entorpecente da vida de muita gente, que é o mimeógrafo, né? Que tinha aquele cheirinho de álcool, tinha um estêncil. E aí as professoras, elas faziam as provas eram azuis, elas escreviam no estêncil e ali faziam várias cópias, né? Então é aquele negócio de ensinar a esperar, né? A professora ficava ali rolando, fazia aquele movimento, né? E a prova chegava, ainda era álcool, a prova chegava cheirando a álcool ainda pra gente fazer, ou prova, ou atividade, qualquer coisa assim. Uma outra coisa também que caiu em desuso são as redações à mão. Ai, mas a gente vai ficar copiar é uma coisa tão do passado. Olha, escrever à mão é ótimo para memorização, tá? Então, há uma falta disso hoje em dia, há muita falta disso. Eu não tô falando para você escrever lousas inteiras como era antigamente, porque perde muito tempo. E eu não sei nem se os alunos têm disciplina mais para isso. Mas é uma coisa que treina primeiro a tua escrita manual, né? Escrita manual dos alunos. Segundo, a paciência. Terceiro, a memorização. Tem muita gente que memoriza dessa forma. Eu sou um exemplo. Eu memorizo muito escrevendo à mão. E eu preciso escrever à mão para poder memorizar. Eu tenho uma experiência sobre escrever à mão. Eu tenho várias, mas assim, uma que ficou muito marcante foi quando, às vezes, o professor ditava, né? E às vezes escrevia na lousa. Às vezes o aluno escrevia na lousa, depois ele ia lá e copiava 2 vezes, né? O aluno escrevia na lousa para a turma e depois pegava o caderno de um aluno, de um colega, para poder copiar no caderno dele. Loucura, né? Eu já fiz isso várias vezes. Eu levava o caderno do meu colega, da minha amiga para casa para poder copiar. A gente fazia isso com prazer ainda, com prazer. Olha só, hein? Imagina se fosse hoje, que os alunos não aguentam fazer um texto de 10 linhas. A gente briga para fazer texto, porque pelo menos o meu cotidiano é assim. Mas vamos lá. Eu tenho uma experiência muito marcante com isso. Uma professora de português, ela foi ditar a letra da música Como Nossos Pais, composição do Belchior, né? Ficou muito famosa na voz da Elis Regina. E aí, aquela letra daquela música é enorme, né? Eu acho que só perde o quê? Pra Faroeste Caboclo e pra... Tem uma música do Luiz Gonzaga também que é enorme, acho que não é Asa Branca, agora eu não vou lembrar a música, mas que tem uma letra gigantesca também, mas é uma letra muito grande. E ela foi ditando a letra da música inteira e a gente lá copiando, sabe? Ela ditava e a gente copiava no caderno. Eu lembro que deu uma folha, um caderno grande, acho que deu 2 lados, eu nem lembro se foi pra segunda folha, mas era uma letra bem grande, não terminava nunca. Então, isso é uma coisa... Essas são coisas que caem em desuso, mas o que elas nos ensinam? Elas nos ensinam a ter paciência, que é uma coisa que está faltando tanto no nosso dia a dia, não é mesmo? Capricho, porque você tinha que ficar lá com a letra. O caderno de caligrafia é ótimo para ter capricho, como eu falei. O caderno de caligrafia aprimorou a minha escrita. Eu já tinha uma escrita, só que era muito rudimentar, era uma coisa gigantesca. O caderno de caligrafia me fez a letra caber na linha, sabe? Que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Autonomia, principalmente em relação às pesquisas, né? Lá no programa de After Schooling, a gente fala sobre fazer pesquisas pela internet no Google. Claro, uma coisa assistida, tá? Para criança, uma coisa assistida. E só que isso vai reforçando a criança, olhando a mãe fazer, vai criando aquela autonomia. Então, isso vai desenvolvendo também memória e repetição através dos textos lá que você escreve, né? Dos textos que você escreve, seja o professor ditando, ou seja, escrevendo na lousa. E o contato físico com o saber, porque tudo é físico, né? Então, a enciclopédia, o caderno, a caneta, o papel, o livro, sabe? Tudo é físico. Então, você tem um contato, você pega o saber, é como se você estivesse pegando o conhecimento. O conhecimento é tátil. Isso é uma coisa que o online perde muito. Tem recursos muito legais de inteligência artificial, que é o módulo novo do programa, mas, assim, perde muito isso. O que as famílias podem fazer? Né? O que as famílias podem fazer para... Claro que a gente não pode virar as costas para a tecnologia, a gente não pode virar as costas para o digital, porque é uma realidade.
Mas você pode resgatar essas coisas antigas de uma forma que a criança aprenda a desenvolver tudo isso aqui que eu falei. Então, paciência, capricho, autonomia, memória. Então, como que você pode fazer? Você pode propor que a criança copie uma receita da família à mão, ou então copie alguma receita no caderno de receita, se você tem um caderno de receita. Eu fiz muito isso nos cadernos da minha mãe. Ela pedia para anotar as receitas dela, ela anotava algumas e pedia para anotar. E a gente anotava muito na mão. Isso é legal, que a criança copie uma receita de família à mão. Fazer um mini dicionário ilustrado por ela, com palavras novas da semana. Então, não precisa ser o vocabulário inteiro, mas assim, ela viu algumas palavras novas, ela aprendeu algumas palavras novas, faz um dicionário ilustrado, um desenho, e é tipo um... Em inglês a gente fala que é o Pictionary, né? Que é um dicionário de pictures. É exatamente isso, só que desenhado por ela, tá? Não é uma coisa tirada da internet. E ter momento fixo de leitura em voz alta, como antigamente. Então, você pode fazer... Sabe aquele exercício de ditado? Sabe que eu nem sei se isso faz mais em escola? Que ditava as palavras e você ia lá e escrevia as palavras? Isso fazia no antigo primário. Você pode fazer esse momento também, para ver se ela está escrevendo a ortografia correta. Isso são ótimas oportunidades de after schooling. Gente, desculpa. Não vou editar, tá? Porque senão dá muito trabalho. Então, vamos lá. É muita gravação que teve hoje, meu Deus do céu. Ó, a escola mudou, a tecnologia chegou, e o que faz a criança aprender de verdade são tudo isso que eu falei aqui. Paciência, capricho, autonomia, é o vínculo, é a repetição, é o interesse, é a presença. É isso que faz a criança aprender. E isso nunca sai de moda, independentemente do recurso que venha, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se você conseguiu aí dar uma olhada no teu passado, se inscreve no canal caso não seja inscrito e dê o seu like aqui no vídeo. E ativa o sininho também, porque sempre tem vídeos novos aqui. Tem até alguns vídeos em forma de aula, tem uns vídeos mais curtos que é de playlist, e tem esses vídeos aqui que você tá vendo. E tem o meu programa de After Schooling que está aqui aqui nos comentários. Tem um grupo de WhatsApp gratuito, grupo de mães, que eu posto dicas lá todos os dias. Você pode ir lá, tá? Você pode entrar lá gratuitamente, tem um PDF também sobre 5 atividades para fazer, para a criança estudar sem nem perceber, tá? Então, tem vários projetos legais, os módulos que vão sair, vai ter um grupo de apoio. Aproveita em relação a ao After Schooling, porque ele vai mudar de preço, porque são 2 módulos novos, vai ter um módulo sobre neurodivergências, vai ter módulo sobre internet IA, uma aula sobre leitura de clássicos. Eu estou planejando mais o outro, mas eu não vou falar agora. Só com esses aqui e o grupo de apoio para mães, que é aquele grupo que vai ter até uma consultoria personalizada por mim, então você vai ter contato direto comigo, o preço já vai sair de R$37 para R$97. Então, gente, aproveita. Quem já comprou, claro, não vai precisar pagar de novo. Vai aparecer lá para eles e eles vão ter acesso às aulas gratuitamente. Por isso é importante já adquirir logo, se você quer fazer um trabalho de after schooling bem legal e guiado e de uma forma que realmente dê certo, ok? Então é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos.